Salve, salve galera, BMF na área, tudo bem com vocês? Há muito tempo que não gravo vídeo pro canal, né? E hoje decidi fazer esse vídeo aqui. Vamos falar um pouco sobre a matemática básica, né? Mais especificamente sobre conjuntos numéricos. Bom, o que seria isso? Conjuntos numéricos é basicamente a organização dos números que a gente conhece. Lá no início, antes de Cristo, o povo ele só conhecia um tipo de número, que era qual? Aquele número que você consegue contar nas mãos, no dedo, com pedras, com alguma coisa, né? Ou seja, se você tem, por exemplo, uma pedrinha, duas pedrinhas, três pedrinhas, isso aqui você consegue contar, certo? Esses números que a gente consegue contar foram os primeiros a serem criados. E eles foram chamados de quê? De números naturais, certo? Ou seja, a representação deles seria o quê? Seria o zero, seria o 1, o 2, o 3 e assim por diante, certo? Esse conjunto aqui denomina-se o quê? Números naturais, certo? Beleza, aí depois, com o passar do tempo, verificou-se a existência de quê? De números negativos, que era o quê? Pegar esses números naturais aqui e colocar o sinalzinho de menos neles, certo? Beleza. Então, como é que ficaria isso aqui? Ó, se a gente pegar o zero não tem como botar um sinal de negativo, né? Então ele fica lá mesmo. Só que o 1 dá pra gente colocar o sinalzinho de menos aqui, menos 1. O 2, menos 2. O 3, menos 3. O 4, menos 4. E assim por diante. Por exemplo, menos 100, entendeu? Esses números aqui são chamados números negativos, certo? E a eles nós damos o nome de quê? De números inteiros. Ou melhor, números inteiros, que são o Z, certo? Beleza. Como é que eu escrevo isso aqui? A gente escreve assim, ó. À esquerda do zero, ou seja, daqui para cá, né? Do zero para a esquerda, esses números negativos aparecem. Então tem infinitos números antes do zero, né? Números negativos. Aí vem menos 3, menos 2, menos 1. E assim por diante, para trás, certo? E aí vem, depois do menos 1, o zero. E aí vem o 1, o 2, o 3 e assim infinitamente. Beleza? O que você prestou atenção aqui? Prestou atenção nesse detalhe bem aqui, ó. O que é isso aqui? 0, 1, 2, 3. São os números naturais, certo? Ou seja, os números naturais estão dentro dos números inteiros. Beleza? Por isso que eles foram descobertos depois, porque primeiro se descobriu os números naturais e posteriormente os números inteiros. Depois dos números inteiros, quem que vem? Vem os números racionais. O que são esses números racionais? Ó, presta bem atenção. Dentro desses números inteiros aqui, o que eu falei? Números inteiros. Ou seja, digamos que você tem uma reta aqui, né? Você divide essa reta em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4, certo? Beleza. Aí você tem aqui, ó, a parte 0, né? Vamos dizer assim, parte 0, a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Só que concorda comigo que se eu pegar uma dessas partes, vamos supor que a gente pega essa parte 1. O que acontece aqui? Se eu pegar esse 1 e dividir ao meio, será que a gente consegue fazer essa divisão ao meio? Digamos que a gente tem uma barra de chocolate. A gente consegue dividir ao meio? Consegue. Se a gente divide ao meio, a gente tem a metade, que é 1 dividido por 2. Isso é metade. A metade de um número, digamos que x,
é pegar esse número x e dividir por 2. Isso é metade, certo? Ou seja, dentro desses números aqui, ó, dentro desse intervalo de 0 até 1, existe um meio. Só que se eu pegar aqui e dividir esse 1 meio de novo, 1 meio, aí vem 1 quarto, que é 4 partes, né? Aí eu pego 1 oitavo, que é o dividir em 8 partes, e assim infinitamente. Ou seja, nesse meio entre 0 e 1, existem infinitos números quebradinhos, né? Quebrados. Ou também chamados de fracionários. Certo? Por que fracionários? Porque dá para representar em forma de fração. E aí que entra esse conjunto dos racionais. São os números fracionários, ou que dá para chamar de em forma de fração, que dá para escrever o número em forma de fração. Beleza? Tá ok. Aí, o que acontece aqui? Aqui você vai ter basicamente todos os números que a gente conhece. Por exemplo, ó, vai ter as reticências, os infinitos números antes do menos 3, né? E aí você pega o menos 3. Só que, se você pegar, por exemplo, o 5 dividido para 2 dá 2,5, né? A metade de 5 é 2,5. Se você bota um menos 2,5, esse número vai ficar entre menos 2 e menos 3. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, vou botar um ponto e vírgula para diferenciar do número quebrado, tá? Ponto e vírgula. Aí eu pego o menos 5 sobre 2. Ou então, eu posso escrever de que maneira? Menos 2,5. Pronto. E aí, ponto e vírgula, tem o menos 2, né? Entre eles. Aí tem o 0,5, só que negativo, né? Tem o 1,5, só que negativo, menos 1,5. E aí vem o menos 1, o 0, e aí vem o 1, aí vem o 2,5, certo? Vem o 2, na verdade. E depois vem o 2,5. E assim infinitamente. Só que aí dentro desses números aqui a gente pode ter também, ó, um 3 quarto, um 5 sétimos, um 3 oitavo, 10 onzeavos, todos os números que a gente conhece, basicamente. Entende? Então, os números racionais, que é representado por Q, eles são escritos em forma de fração. Aí você me pergunta, mas esse 0, esse 1, esse 2, por que ele é fracionário, né? Por que ele é fracionário? Ora, o 1, o 2, o 3, o 1000. Por que ele é fracionário? Porque eu posso colocar todos eles em cima de quem? Do 1. Tá vendo? 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, 1000 sobre 1. Por que eu posso colocar ele dessa forma? Porque 1 dividido para 1 dá 1. 2 dividido para 1 dá 2. 3 dividido para 1 dá 3. 1000 dividido para 1 dá 1000. Então é a mesma coisa que escrever só os números, entende? Mas qualquer número que a gente escrever que seja inteiro, ó, inteiro, tá vendo? Que também já inclui os naturais, como eu falei, eu posso escrever em forma de fração, certo? Então, todo número inteiro, ó, todo número inteiro é racional, certo? É racional, porque ó, tá aqui ó, o menos 3, o menos 2, o menos 1. Os números inteiros, representados por Z, está incluído em quem? Nos racionais. Beleza? Depois dele tem um grupo que não faz parte dos racionais. A gente chama eles de irracionais. Esses irracionais, pensa comigo, se os racionais são os números fracionários, ou seja, que dá para escrever em forma de fração, os números irracionais, por sua vez, são o quê? São números que não dá para escrever em forma de fração, que são aqueles números chatos de se trabalhar.
Por exemplo, lembra lá do π? Lembra que o π ele representa 3,1415, blá, blá, blá. 3 pontinhos, não tem? Por exemplo, raiz de 2. Joga na calculadora real, e o que que ele vai dar? Vai dar 1,41, pontinho, 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 infinitos. Esses infinitos aqui, ó, tá vendo? Eles basicamente representam que um número não tem fim. Vem um monte de número depois dele, depois do fim dele. E assim acontece com raiz de 3, raiz de 5, entendeu? Raiz de 7, que são números que não dá para escrever em forma de fração. Perfeito. E por fim, se você engloba tudo isso daqui, existe um nome para tudo isso daqui? Existe. Que números são esses? São os números chamados reais. Esses números reais são os números que englobam os racionais, certo? E os irracionais. Os racionais mais os irracionais dá os números reais, certo? Então, para a gente encerrar essa aula aqui, como é que a gente pode ver de outra maneira esse esqueminha aqui? Ó, dentro você tem um número natural, certo? Lembra que o número natural ele está dentro dos números inteiros. A gente representa por z, números inteiros. Por sua vez, esses números inteiros estão dentro de quem? Dos números racionais, representados por Q. Lembra que esse daqui, ó, irracionais, está fora, né? Porque eu falei que eles não fazem parte dos números racionais, porque eles não podem ser escritos em forma de fração. Ou, de outra maneira, eles não têm um número exato, não representam um número exato, certo? Beleza. Então a gente escreve ele aqui fora, ó, irracionais. E por fim, o que engloba esses dois conjuntos, esses dois grandes conjuntos, a gente chama eles de números reais, beleza? Números reais. Então, basicamente, essa aula sobre conjuntos numéricos, certo? Então, agradeço pela atenção e muito obrigado.